A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um assunto bastante interessante, eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Amém? Vamos ver aqui em Salmos 133, no versículo 1, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que esse salmo ele está dizendo? É um termo bastante usado na igreja, bastante usado no meio evangélico, quando diz que é bom que os irmãos vivam em união. Mas primeiro de tudo nós temos que saber quem são nossos irmãos, quem verdadeiramente é nosso irmão. Vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus ele diz que nem todo aquele que se diz ser de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então nós temos que saber que vontade é essa de Deus. Vamos analisar aqui em João, capítulo 6, versículo 40, que diz: Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ele diz que a vontade de Deus é que todo aqueles que veja Jesus, ou seja, que saiba sobre Jesus, que saiba que Jesus existe, que venha crer em Jesus. E quando a Bíblia fala em crer, não é somente saber que Jesus existe, mas é praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne. Então Jesus é a própria palavra. Então praticar a palavra, praticar os mandamentos de Deus, aí sim terá a vida eterna, é crer em Jesus. E essa é a vontade de Deus, para que todos ressuscitem e venham ter a vida eterna. Então aqueles que praticam a palavra de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas nós sabemos que na igreja existe o joio e o trigo. Nós sabemos que no meio evangélico, quando Jesus ele fala sobre o joio e o trigo, ele deixa claro que o joio são aqueles que são plantados pelo inimigo. O inimigo que colocou o joio no meio da igreja, ou seja, são as pessoas que servem ao diabo e não servem a Deus. Porque quem serve a Deus é o trigo. Então aí nós já vemos que nem todos são nossos irmãos. Daí nós vemos que nem todos que se dizem ser de Deus são realmente filhos de Deus. E como nós iremos saber aquelas pessoas são joio ou trigo? Como nós devemos saber se aquela pessoa realmente é filho de Deus ou não? Jesus ele diz que nós vamos olhar os frutos daquela pessoa, porque não tem como uma árvore boa dar má frutos, não tem como uma árvore mal dá bons frutos. Então toda árvore boa dará bons frutos. Então nós vamos analisar os frutos daquela pessoa. Porém, o trigo e o joio são tão parecidos que Jesus ele nos diz que nós não devemos tirar eles da igreja, que nós não devemos separar ele, porque simplesmente só quem vai saber verdadeiramente, quem tem esse poder de separar, será Jesus, porque a justiça está nas mãos de Deus. Então, nós não podemos fazer uma separação, mas nós podemos identificar através dos frutos. Então, aí nós sabemos quem realmente é o joio e quem realmente é o trigo, através dos frutos. É isso que Jesus ele nos ensina. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 12, versículo 50, que diz: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então Jesus ele diz aqui que aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, crê em Jesus, praticando a palavra de Deus e guardando os mandamentos de Jesus, servindo a Jesus em espírito e em verdade, esse é que é irmão
de Jesus, esse é que faz parte da família de Jesus. É isso que Jesus, ele diz. Então nós temos que analisar bem, porque quando se diz é bom que os irmãos vivam em união, é importante sabermos quem realmente são nossos irmãos, porque nós sabemos que existe algumas igrejas que traz práticas mundanas para dentro da igreja, desagradando a Deus. E quando traz essas práticas, quer que todos venham participar. E quando aqueles que são realmente filhos de Deus, sabendo que ali existe um erro, não quer participar daquele ato mundano que trazem para dentro da igreja, muitos venham dizer e apontar o dedo e dizer que as pessoas têm que viver em união. Mas que união é essa? A união é respeitar o próximo, é tratar bem o próximo, porém não se deve unir a eles, não se deve se unir, não se deve praticar as mesmas práticas que eles fazem, não se devem viver da maneira que eles vivem, não se devem fazer nenhuma aliança com eles, simplesmente respeitá-los, mas não ter nenhuma aliança com eles, nem praticar aquilo que eles praticam. Vamos ver aqui em 2 João, capítulo 1, versículo do 10 ao 11, que diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, aqui essa palavra está dizendo que as pessoas que não praticam a sã doutrina, a doutrina dita na Bíblia, a doutrina de Jesus, essas pessoas não têm parte com Deus. Por isso não devemos ter nenhum tipo de aliança, não devemos praticar aquilo que eles praticam, não devemos ter convívio com estas pessoas, porque aí, se tivermos convívio com essas pessoas, nós estamos compactuando com as más obras que eles praticam. Nós estamos sendo testemunhas das obras que eles praticam. É isso que esta palavra está dizendo. Por isso nós devemos saber realmente quem são nossos irmãos e quem não são. Aquele que dá bons frutos, aquele que vive a sã doutrina que está na Bíblia, esses são os nossos irmãos. Porém, aqueles que estão lá na igreja, mas no meio evangélico, mas que não vivem, não praticam a palavra de Deus, mesmo se dizendo ser de Deus, mesmo se parecendo com os filhos de Deus, mas uma hora ou outra ele vai fazer algo, ele vai praticar algo que nós iremos identificar que ele não dá bons frutos. E por ele não dar bons frutos, nós vamos entender que eles não são filhos de Deus, porque não praticam, ou seja, não crê verdadeiramente em Jesus, não pratica o evangelho de Jesus. É isso que essa palavra ele vem nos falar. Então eu espero que vocês verdadeiramente tenham tirado todas as suas dúvidas e que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus venha abençoar a sua família grandemente em nome de Jesus. Amém?